neste jornal Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Miguel, muito bom dia. Muito se tem falado deste aliviar de restrições, mas como é que elas devem ser implementadas? Devemos seguir aqui uma curva, a tendência decrescente de casos? Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu julgo que realmente nós estamos numa fase em que temos que começar a mudar um pouco o paradigma como encaramos esta pandemia. Nós, neste momento, temos em Portugal uma situação privilegiada para podermos avançar no sentido da normalização das nossas vidas. E eu digo situação privilegiada porque temos uma taxa de cobertura vacinal que é extremamente elevada, felizmente, e porque, neste momento, nós temos uma imunidade populacional que é claramente muito elevada, quer aquela que as pessoas adquiriram através da vacinação, quer através da exposição natural à infecção, quer mesmo aquela chamada imunidade híbrida que resulta da combinação das duas coisas. E, portanto, nós neste momento, e perante uma variante que causa doença menos grave do que as que antecederam, eu julgo que nós temos realmente todas as condições para avançar no sentido da retoma da normalidade pré-pandémica. É evidente que neste percurso de retoma da normalidade há, porventura, coisas que são mais prioritárias do que outras. E quais são essas, as mais prioritárias? Na minha opinião pessoal, a principal prioridade neste momento deve incidir sobre a normalização do percurso escolar das crianças que estão ainda sujeitas a períodos de isolamento de 7 dias, quando uma pessoa com quem coabitam testa positiva e dá-se, por vezes, o caso de uma criança ficar 7 dias sem poder ir à escola porque um familiar testou positivo e quando esse período está a terminar, outro familiar testa positivo e inicia-se mais um período de 7 dias em que a criança não pode ir à escola. E isto resulta no facto de que há crianças que acabam por ter interrupções no seu processo letivo de 1 semana, 2 semanas, até porventura 3 semanas e porventura sem nunca elas próprias terem testado positivo. E, portanto, eu julgo que isto é um paradigma que tem que terminar. Nós não podemos impedir as crianças de frequentar a escola. Toda a pandemia já teve um impacto muito grande em todo o processo de aprendizagem das crianças e, neste momento, eu julgo que está na altura de alterar, e se eu tivesse que começar por um ponto, seria por aí que começaria. Tudo o que seja devolver às crianças a normalidade do processo letivo, a mim parece-me prioritário. Mas depois, evidentemente, há um conjunto de outros passos que têm que ser dados, no sentido das máscaras deixarem de ser obrigatórias, no sentido das lotações em determinados espaços também deixarem de existir, e eu sou da opinião que este processo tem que acontecer agora com alguma rapidez, começando por aquilo que é mais importante e evoluindo rapidamente para uma normalização completa. Temos o exemplo da Dinamarca ou da Suécia que retiraram todas as regras. Existem riscos associados a esta abordagem? O risco é relativo, sobretudo numa população muito vacinada como a nossa. Nós temos que perceber que este vírus não vai desaparecer e é um vírus com o qual nós vamos ter que conviver. Tal como convivemos com outros vírus respiratórios com os quais lidamos sazonalmente e que têm impacto na nossa vida. O mais importante, na minha opinião, é que este convívio inevitável com o vírus não se traduza em consequências graves para a vida e para a saúde, sobretudo dos mais vulneráveis. E por isso é que eu sou da opinião que a generalidade da população deve retomar a normalidade a breve trecho e devem haver medidas especificamente dirigidas para a proteção daqueles para quem o convívio com o vírus pode trazer consequências menos boas e, portanto, uma proteção dos mais vulneráveis. Estou a referir-me às pessoas mais idosas, estou a referir-me a pessoas com comorbilidades, para quem eu julgo que é importante que nós garantamos a sua segurança. E isso pode-se conseguir através, evidentemente, do reforço vacinal. Neste momento, nós temos dados objetivos que nos mostram que a dose de reforço da vacina confere uma proteção muito significativa contra as formas graves de doença e, portanto, é importante que todas as pessoas elegíveis façam essa dose de reforço e depois existem, porventura, situações específicas em que, até do ponto de vista quase da nossa postura de convívio social daqui para a frente, quase independentemente desta infecção respiratória em particular, nós deveríamos passar a ter uma atitude de precaução no sentido de proteger os mais vulneráveis de qualquer infecção respiratória. O que é que eu quero dizer com isto? Eu estou constipado, eu estou com febre, eu não me estou a sentir bem e vou estar em
contacto com uma pessoa mais idosa, mais vulnerável, a utilização da máscara nessa circunstância parece-me perfeitamente adequada. Eu vou reduzir a probabilidade de transmitir aquela infecção à pessoa com quem estou. E isto independentemente dessa infecção ser pelo vírus da Covid ou outro vírus respiratório. Há sempre a possibilidade de realizar um teste para tirar dúvidas. Há essa possibilidade, mas ainda que seja outro vírus respiratório, que também pode ser transmitido àquela pessoa, se eu sei que estou com sintomas e estou a espirrar, estou com a possibilidade de transmitir aquela infecção, qualquer que ela seja, então se eu estou em contacto com uma pessoa vulnerável, devo tomar algumas precauções. Mas para a generalidade da população, eu julgo que este vírus vai ter que passar a ser visto como mais um vírus respiratório com o qual nós temos que conviver e, evidentemente, esse convívio não se traduzirá graves desde que as pessoas estejam vacinadas e desde que haja algumas precauções que se mantêm. Faço-lhe uma última questão. Este fim de semana vai ser dedicado à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos. A Graça Freitas já disse que os números do agendamento ficaram abaixo das expectativas, mas há aqui um facto importante de referir, que é muitas destas crianças poderão ter estado infectadas. Os números estão baixos por um motivo. Exatamente. É preciso perceber que a norma, e que faz todo o sentido e que está em vigor, é que uma pessoa que contraiu a infecção não deve ser vacinada logo no imediato após recuperar. Há um período de alguns meses até poder ser vacinada e, portanto, com o número de casos de infecção nessa faixa etária que aconteceu recentemente, é natural que haja crianças que os pais têm vontade que sejam vacinadas, mas que não podem ainda agendar essa vacinação. De qualquer modo, neste momento, eu também penso que numa fase inicial havia algum receio, alguma hesitação por parte dos pais, hesitação essa que se foi desvanecendo à medida que milhões e milhões e milhões de crianças por todo o mundo foram vacinadas e foram comprovados os efeitos. Exatamente, e a segurança da vacina foi comprovada. Apesar da Covid não ser uma doença tendencialmente grave nesta faixa etária das crianças, a verdade é que há algumas crianças que têm problemas em consequência da infecção, que necessitam de hospitalização ou mesmo de cuidados intensivos, e se a vacina nos permite reduzir essa probabilidade, que felizmente já é baixa, mas nós podemos praticamente eliminar, sendo uma vacina segura e comprovadamente segura, eu julgo que é de todo o interesse vacinar. Miguel Bordencio, muito obrigado pelo seu apelo e pelos seus esclarecimentos. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia. Voltamos.